Esse período do ano é muito interessante. A poeira da pré-temporada assentou e já dá para classificar as 10 equipes da Fórmula 1. A gente faz esse ranking com base em vários fatores. Por exemplo, o que deu para ver na beira da pista no Bahrein, dados e as opiniões de pessoas importantes. Nós conversamos com vários pilotos e personalidades da Fórmula 1, nós analisamos os números e sim, nós demos os nossos pitacos para fazer essa classificação. A ideia é ranquear da 10ª equipe até a primeira. Mas veja, a gente não está cravando que o ano vai ser assim. Bom, sem mais delongas, vamos ao ranking. O novo chefe de equipe, Ayao Komatsu, previu que a Haas ficaria mais atrás no início do ano, talvez até na última colocação. E os testes reforçaram essa hipótese. Mas olha, a Haas pode até estar em último, mas não está descolada do pelotão. O carro desse ano está limitado pelos recursos que foram dedicados a um upgrade tardio em 2023, que aliás não resolveu o problema de desgaste dos pneus, mas ele pelo menos estabeleceu a base para o carro desse ano, que parece melhor. Kevin Magnussen teve dificuldades com o carro do ano passado e sente que agora ele é mais consistente com o tanque cheio, e diz que é mais confiável desde a frenagem até a entrada na curva e meio da curva. A Haas não fez quase nada além de simular corridas nos 2 primeiros dias de testes. A ideia era aprender o máximo possível sobre o carro e sobre o uso de pneus. Por isso, ela foi a equipe que completou mais voltas na pré-temporada. Houve um certo progresso, o que deu otimismo para a equipe. Mas a Haas segue com expectativas modestas e a gente também, porque ela ainda parece um pouco menos competitiva nas simulações de corrida na comparação com o desempenho com pouco combustível. Diferentemente de outros anos, a Alpine pareceu confiável nos testes. Mesmo assim, foi apenas a 8ª em termos de voltas completadas. Esse é praticamente o único ponto positivo para a equipe, que foi a mais lenta nos testes. Ela ficou no pelotão de trás se tomarmos como base o ritmo de corrida. A Alpine não completou nenhuma simulação de corrida e parece ser a equipe menos preparada do grid. O carro está acima do peso, daí a pintura mais simples. A Alpine foi a 2ª mais lenta também nos radares de velocidade. Falta desempenho em curvas, que seria necessário para compensar isso, e o peso também não ajuda. Aparentemente o carro tem arrasto excessivo e parece estar com pouca potência. Vendo da pista, parecia ser o carro menos ajustado, com os pilotos tendo que trabalhar duro no volante. Pierre Gasly disse que ainda vai levar um tempo para melhorar o desempenho. A Alpine foi cuidadosa com as expectativas geradas no lançamento do carro. Mesmo assim, ver uma equipe de fábrica como forte candidata a ser eliminada no Q1 é um tanto frustrante. Não seria surpresa se até a Haas ficasse à frente da Alpine. Algumas atualizações estão previstas para o início da temporada. Elas devem buscar redução de peso e melhor desempenho aerodinâmico. Mesmo que venham as atualizações, ou até uma melhora para o GP do Bahrein, ela talvez fique ali pelo 6º lugar, igual ao ano passado. Isso não é suficiente para uma equipe de fábrica. Com base no ritmo durante a simulação de corrida, a Sauber ainda fica no pelotão de trás. Mas o desempenho do carro nos testes foi positivo. Valtteri Bottas explicou que a equipe melhorou nas grandes fraquezas do ano passado, como instabilidade traseira em curvas de alta e arrasto relativamente alto. Essa melhora corresponde ao que as simulações tinham indicado. A mudança de suspensão dianteira de push rod para pull rod parece ter dado à Sauber mais controle da plataforma mecânica. O Sauber C44 foi o 3º carro mais rápido em ritmo de volta única. Isso se deveu ao ritmo de Guanyu no 3º dia com os pneus C4. Mesmo assim, o diretor técnico James Key disse que a equipe foi conservadora e discreta. A Sauber começou parecendo um pouco instável em alguns momentos, mas depois de pequenos ajustes, o carro deu a sensação de ser bom, previsível e consistente. É um avanço em relação ao ano passado, e significa que a equipe tem uma boa plataforma para construir, mesmo que ela não ambicione passar do Q2 no primeiro GP. A Williams parecia ter um desempenho mediano ou até um pouco abaixo do esperado nos primeiros testes do Bahrein, mas o astral mudou no 3º dia. As coisas se encaixaram melhor e alçaram a Williams para frente daquele pelotão que luta para chegar ao meio da tabela, na nossa opinião, é claro. 2 paradas no primeiro dia colocaram a Williams em desvantagem e é difícil recuperar esse tempo. A equipe ainda precisava aprender muito sobre o carro novo para lidar com as novas fraquezas
que substituíram as fraquezas do ano passado. Sem contar que o carro precisa ser pilotado de um jeito diferente do carro de 2023. A Williams ficou cautelosamente otimista. Até o terceiro dia, isso se traduziu numa imagem mais completa e mais encorajadora, especialmente em termos de ritmo de corrida. Alex Albon acredita que tem em mãos um carro decente, fruto dos avanços no último dia. Ela ainda tem muito para aprender, mas com alguns dias para mergulhar nos dados e algumas atualizações para o primeiro GP do ano, a gente acredita que a Williams vai começar bem a temporada. Ela precisa pelo menos igualar o 7º lugar do ano passado. O nome é terrível, VCARB 01, mas os testes sugerem que o carro da RB tem uma boa velocidade de curva. O fato é que o pelotão do meio parece comprimido. É capaz de alguém desse grupo morder os calcanhares das equipes que perseguem a Red Bull, mas ao mesmo tempo corre o risco de ser incomodado por uma das equipes do fim do grid. A única certeza que a gente tem é que a RB tem um bom carro. Ela usa a suspensão dianteira e a traseira do RB19 de 2023. Isso representa um ganho no controle da plataforma. Mas calma, esse carro tá longe de ser um clone da Red Bull. Ele tá mais para uma evolução do carro cada vez mais competitivo da AlphaTauri no ano passado. É por isso que o diretor técnico Jody Eggington prevê um começo de temporada forte. O carro pareceu consistente nos testes. Pelo ritmo na simulação de corrida, ele pode ficar no pelotão do meio. O objetivo de Daniel Ricciardo, aliás, é liderar esse pelotão, o que significa chegar ao Q3 e pontuar nas provas. Yuki Tsunoda fez uma volta rápida no final dos testes usando o pneu C4. Com isso, ele colocou a RB como a 5ª equipe mais rápida na pré-temporada. Vai ser uma surpresa se ela não ficar ali no pelotão do meio já no GP do Bahrein. O carro da Aston Martin pareceu bem equilibrado. O chefe da equipe, Mike Crack, gostou do que viu no Bahrein. Isso não significa que a Aston Martin vá repetir as façanhas do início de 2023, mas a gente acredita que a equipe vai ser uma competidora mais forte do que foi no ano passado, quando chegou bem perto da McLaren. Observando apenas o treino mais longo que Fernando Alonso fez no terceiro dia, dá até para imaginar a Aston Martin incomodando a Ferrari e a Mercedes. Ela parece rápida nas retas, o que sugere uma melhoria na questão do arrasto, que atrapalhou muito Alonso no ano passado. O diretor técnico Dan Fellows disse que priorizar alguns itens fez o AMR 24 bom de pilotar. Fellows gostou do desenvolvimento no geral, mas é aquilo, o teste para valer vai ser outro, ou seja, precisa ver como o carro vai responder às atualizações, o que foi frustrante em 2023. A McLaren teve um teste interrompido e não conseguiu completar o teste como queria, mas ela acredita que o carro está dentro do esperado. Ela tem uma base para desenvolvimento boa. Algumas peças não apareceram no lançamento, são as atualizações para capitalizar o potencial de desenvolvimento. Pelo menos foi isso que disse André Stella, chefe da equipe. Por hora, dá para perceber que houve progresso na melhora das maiores fraquezas do ano passado. Oscar Piastri sentiu que as características de baixa velocidade melhoraram, mas ainda existem déficits em outras áreas. A McLaren demorou um pouco mais para ajustar o carro nessa semana. Somando todos esses fatores, Stella acha que o Bahrein não é o circuito ideal para o MCL 38. Basta ver que, no ano passado, a equipe foi melhor em circuitos de alta velocidade. Esses fatores podem ser a explicação para a McLaren enfrentar desafios maiores que os desafios dos concorrentes diretos em corridas completas. Lando Norris tem convicção de que a Ferrari está na frente. A Mercedes também, pelo menos no Bahrein. E a gente acha que a McLaren não está atrás da Aston Martin. Se estiver, deve ser por pouco e só em alguns circuitos. A boa notícia é que esse foi de longe o melhor teste de pré-temporada para a Mercedes desde que as regras atuais foram introduzidas. A velocidade em corridas completas parece boa, talvez forte o suficiente para deixar a Ferrari atenta. Mas, como o diretor técnico James Allison admitiu, ainda tem trabalho a ser feito em termos de velocidade no qualifying. Isso é meio que esperado por causa das grandes mudanças no carro. As alterações na plataforma mecânica são importantes. Consequentemente, a Mercedes ainda busca compreender plenamente o W15 e, para isso, vem realizando experimentos que não podem ser feitos depois que a temporada começar. Isso inclui a mudança no nível anti-mergulho na suspensão dianteira no último dia. Ela moveu a perna traseira do braço superior para um ponto de fixação mais baixo. Os pilotos confiam mais no carro, que agora tem uma traseira estável em curvas médias e rápidas. A falta de uma simulação de corrida completa dificulta entender qual o ritmo real do W15, mas no terceiro dia a Mercedes não parecia ficar para trás. Então, cabe perguntar,
Quando a Mercedes vai dominar completamente o carro? E com que consistência vai conseguir extrair velocidade dele? O objetivo é superar os carros problemáticos dos últimos 2 anos. Considerando o que a gente acredita que a Red Bull deve estar guardando para o futuro, a Ferrari talvez não seja tão rápida. Ok, ela se destacou em vários quesitos no Bahrein, e Carlos Sainz fez uma bela simulação de corrida no segundo dia, muito mais rápido do que Sérgio Pérez. Ainda assim, a Ferrari parece ser a principal desafiante da Red Bull, que parecia 4 décimos de segundo mais lenta na simulação de corrida. O que importa para a Ferrari é que o carro está funcionando bem. Ambos os pilotos gostaram da sensação e da consistência do carro. Além disso, os problemas de degradação dos pneus do ano passado parecem ser uma página virada. A Ferrari deve andar melhor do que em 2023, quando sempre lutava para ter na corrida o mesmo desempenho da classificação. É exagero falar em superar a Red Bull, mas talvez seja realista dizer que a Red Bull tem motivo para ficar de olho na Ferrari. Charles Leclerc também lembrou que a plataforma para desenvolvimento pode permitir que a escuderia vire uma ameaça maior ao longo do ano. A Red Bull é a grande favorita por várias razões. O carro esteve ótimo na pista, fazendo voltas competitivas com facilidade. Ela aparentemente fez simulações de corrida com tanque cheio e potência reduzida. No final, a equipe nem se deu ao trabalho de esconder a satisfação com os testes. Muita quilometragem significou muita validação de confiabilidade e trabalhos de ajuste. É fácil dizer que, obviamente, o carro dominante do ano passado ainda é o melhor. Mas veja, ele vem cheio de mudanças. A Red Bull poderia ter se atrapalhado com as novas ideias para 2024 ou produzido um carro que demandasse tempo para ser otimizado. Nada disso aconteceu. Ela começou com tudo, com um conceito evoluído que pode ir ainda mais longe com atualizações já no início do ano. Seria surpreendente se o design do carro mudasse drasticamente, mas independentemente de mudanças no primeiro GP ou ao longo do ano, a gente vai ficar estupefato se a Red Bull não for a grande referência outra vez.